Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos falar sobre essa situação que está acontecendo no mundo e vamos fazer um paralelo com o que foi dito há muito tempo atrás. Sempre eu gosto de me identificar. Meu nome é João Mozan, eu sou evangelista de campo. Eu sempre friso essa questão de campo para não confundir com evangelista apenas nominal, apenas que tem a nomenclatura de evangelista. Eu de fato estou fora da porta, de fato estou evangelizando fora da porta. Então, eu sou biblista também. Biblista, o que é um biblista? Uma pessoa que tem um certo conhecimento da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com dois textos, dois livros na verdade, o livro de Lucas e o livro de Apocalipse. Nós estamos aqui com esse mal, essa praga, essa epidemia que já perdeu o status de epidemia e transformou-se em pandemia. Quando perde-se o controle, é uma pandemia, ela não está mais localizada em uma geografia restrita, ela abrange todo mundo. Então é uma doença que não tem remédio para ela, não há vacina conhecida, não há nada. Tudo que se faz depois que se contrai a doença é lutar contra os sintomas, e para evitar não há nada comprovado a não ser o isolamento social, o distanciamento entre as pessoas para evitar a transmissão. Outro dia eu peguei um vídeo muito explicativo, só que estava em inglês. Aí eu fiz a interpretação dele e coloquei no Facebook. Facebook mandou eu tirar aqui, disse que era de direitos autorais, e mostrando como é que acontece a transmissão. Se você tosse, se você espirra, se você fala, se você cospe muito longe, aí o que acontece? Ali, na sua saliva, nas gotículas de saliva, vão os vírus que estavam em você, eles passam a viajar pelo ar. E alguém que estiver inspirando nesse momento vai puxar para dentro o vírus e já estará contaminado. Ou você pode passar a mão na sua boca, que se você estiver contaminado, pega na onde de outra pessoa, ela vai para o rosto, para o olho, para perto da pele ali, e todo o ciclo já está determinado e a pessoa passa a ter o vírus. Há pessoas que desenvolvem a enfermidade rápido, adoecem gravemente. Há pessoas que ficam com o vírus e não adoecem e passam a ser vetores sem saber que estão sendo. Há pessoas que têm, por um histórico de enfermidade muito grande, elas adoecem e morrem rapidamente. Ele se torna letal para pessoas que têm histórico de enfermidade. Então o vírus, o que é que o vírus? O vírus é uma proteína, pode ser de RNA ou DNA. Então a função dele, eu vou usar essa imagem aqui, olha, rapidamente. Essas coisas aqui, essas protuberâncias que saem da esfera, são as chamadas chaves. Elas que combinam com as travas que estão na célula. A célula tem uma trava impedindo que qualquer coisa possa adentrar. Mas o vírus ele tem justamente a chave que fará com que a célula o receba bem, dê boas-vindas e aloje ele lá para dentro. E quando ele chega lá dentro, ele assume a produção de proteínas, pois ele é uma sequência genética, ele é uma proteína, e a partir daquele momento a produção de proteínas se tornará extraordinária, fora de rota. Vai produzir muita proteína, que na verdade é o vírus. Esse vírus vai receber uma capa, vai ser excretado da célula e a partir dali ele vai fazer o mesmo processo em outras células. Então não há uma vacina, não há um remédio que bloqueie a ação dele. Ele é devastador por causa que ele infecta a pessoa, o sistema imunológico da pessoa vai lutar contra aquilo, ele vai lutar, só que a demanda de vírus é tão grande que o sistema imunológico não dá conta do recado. A produção é extraordinária, exorbitante, fora de rota. Ele produz muito, ele assume, e essa produção faz com que ele destrua a célula. Ela fica tão congestionada que ela entra em colapso, ela se destrói. E isso vai acontecer com as outras células. Então, dependendo da região, da pele, da parte interna da pessoa, do tecido interno da pessoa que ele pegar, ele vai causar essa inflamação, essa doença, vai liberar essa enfermidade ou dar vazão para outros vírus e a pessoa vai ficar complicadíssima a situação da pessoa. Então os sintomas são muito graves, a pessoa morre, se não for atendida, ela pode morrer afogada.
porque o pulmão dela vai encher de água e ela não tem como tirar essa água, não há drenos e ela morre simplesmente. É tétrico, querido, é até ruim fazer esse relato, porque para mim se torna mais difícil, porque, por exemplo, eu tenho problemas respiratórios, meu nariz entope e eu utilizo um medicamento para respirar. Então eu fico muito chocado ao ver as pessoas relatando e saber que pessoas estão partindo daqui desse mundo por esse método. Pois bem, agora, saindo do vírus e vindo para cá, querido, para as escrituras, veja o seguinte: tudo que está acontecendo agora, deixa eu lhe dar mais um adendo, uma informação antecipada. Eu sempre me preparei para esse tipo de situação, sempre. Por quê? Porque eu busco o mal? Não. Porque eu já estou previamente avisado. O Senhor Jesus, ele garantiu, uma palavra que ele disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições, elas estão garantidas pelo Senhor Jesus. Nós não sabemos a intensidade e o tempo que acontecerá, mas elas estão ratificadas, ou seja, elas vão acontecer. De posse dessa informação, eu passei a orar a Deus, pedir a proteção dele, fazendo como Jó fazia. Jó orava pela possibilidade dos filhos deles blasfemarem, tropeçarem. E mesmo nós temos esse ensino reintroduzido, na verdade reavivado lá na carta aos Hebreus, quando diz para a gente chegar ao trono da graça a fim de receber socorro em ocasião oportuna. Ou seja, eu não estou já no momento ruim, mas eu posso ir antecipando. É como se eu fosse pedindo por uma possibilidade, se ela acontecer. E quando ela acontecer, eu espero que sejam respondidas as minhas orações diante de Deus nesse momento. Tenho lutado pela minha família, todas as pessoas da minha família. Não dá para lutar por todo mundo, porque é impossível uma pessoa lutar por todo mundo. Então a gente tem uma esfera de ação, de gente é influenciado e influencia, e eu procuro lutar pela minha família de todos os modos. Digo, lutar eu me refiro a interceder, a orar, a fazer súplicas diante de Deus para que esse mal não nos atinja. A preocupação é grande atualmente porque há pessoas levando isso na brincadeira. Há pessoas tentando dizer que isso é uma teoria da conspiração. Querido, você deve saber, quem acompanha o canal, você deve saber que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser manipulado e eu procuro estudar para ficar esclarecido, para exatamente não ser manipulado. Mas, na presente situação, eu estou vendo, não estão me dizendo, eu estou vendo pessoas falecerem, pessoas perderem suas vidas. Eu estou vendo a tragédia acontecer. Então eu não estou em condições de ver essa situação e passar a cogitar que é uma conspiração, é uma farsa. Não, querido, não há possibilidade disso ser uma farsa. Ainda que fosse, ela está sendo usada com um método muito vil, e esse método vil nós não temos como contrabalançar, a não ser com essas medidas paliativas em certos termos, que é o isolamento social. Mas a coisa está acontecendo, está escancarada, está aos nossos olhos. Então tem gente levando na brincadeira, e isso deixa a gente numa aflição, não pela nossa própria vida, mas pela vida das pessoas que serão contaminadas por aqueles que estão levando na brincadeira. Bem, querido, mas voltando para as Escrituras Sagradas, eu sempre me preparei, porque o próprio Senhor Jesus, ele nos antecipou. Veja aqui, os discípulos, após ouvirem que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, despertou-lhes a curiosidade de querer saber: mestre, quando é que vai acontecer isso? Qual é o sinal? Aí é esse trecho que eu vou ler aqui para você no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Ó, capítulo 21, tá? Aqui, ó, Lucas 21. E o versículo 7 diante diz assim: ó, perguntaram-lhe, ou seja, os discípulos, né? Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também: chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Olha, mas o fim não será logo. Entendeu? Então, quando você ouvir falar, ainda não é o fim. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, aí, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu.
Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, que não vos preocupei, de não vos preocupar com o que haver de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria para que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Bem, querido, aqui o Senhor Jesus ele revela para nós que as epidemias farão parte dos tempos do fim. E nós estamos nela. Nós estamos diante de uma epidemia que já se transformou em pandemia por causa dos conceitos da medicina, virologista. A época ela vai dando nome, ela vai normatizando, né? Ela vai dando terminologia para o que acontece, para o que se vê, com aquilo que se depara. Então, nós estamos numa pandemia, mas é a epidemia que o Senhor Jesus fala, as epidemias que estão acontecendo. E isso é só uma coisa fraca, uma coisa pequena, uma coisa que ainda dá para você, por exemplo, se você se mexer, você pode se defender. Se você se isolar, você pode se defender. Se você sair de um lugar, você pode se defender. Haverá aquelas em que não haverá para onde fugir, para onde correr. Então, os vaticínios eles já apontam nessa direção. Então nós estamos numa tipo assim branda, numa epidemia branda que pode, nós temos ainda como reagir. Está havendo muitas mortes, mas nós ainda temos essa possibilidade de reagir. Acontecerão epidemias que nós não poderemos fazer nada, absolutamente nada. Bem, seguindo a epidemia, obviamente vem a fome, porque as pessoas não trabalham, as pessoas não podem fazer mais nada, não se produz alimento e vem a fome. E com a fome vem as revoluções, as pessoas vão querer, eu quero alimento, tem ali, vamos lá buscar, não querem dar, então toma, e entra a violência, o pai vê o seu filho chorando, ele não quer ver o seu filho chorando, ele vai invadir o supermercado, ele vai fazer uma coisa que num tempo de sobriedade e de calmaria jamais faria. Bem, então eu sempre tive isso por verdade, eu nunca duvidei da palavra do Senhor Deus, ainda quando eu não entendo o que está escrito, apesar de ser biblista, eu não entendo tudo. Tem coisas que só vão se revelar durante o tempo. Então, às vezes eu não entendo, mas mesmo assim eu guardo, tenho consideração e tenho temor, porque essa é a palavra do Deus que ressuscita mortos, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que chama à existência as coisas que não existem, de fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra. Então, ela deve ser respeitada, ela deve ser temida, deve ser levada em consideração. Sabendo disso, eu vim já há certo tempo orando, pedindo a graça de Deus que Ele me livre. Eu não posso dizer, olha, Deus vai me responder, eu tenho esperança. Eu não posso interpretar uma fé que eu não tenho, eu não posso ser um ator. Eu não posso, aqui, pela minha boca, dizer para você que eu tenho uma fé que eu não tenho. Não adianta. Talvez até consiga lhe enganar, mas não vai enganar Deus, que é justamente a pessoa que vai abalizar e avalizar e verificar se o que eu estou declarando procede ou não. Não adianta apenas falar as palavras corretas. Então, querido, preparado para esse tempo, mesmo assim eu estou com uma apreensão no meu coração. Eu estou apreensivo pela situação. Porque ao mesmo tempo que Deus pode responder, Deus pode não responder. Eu desejo muito que Ele me responda favoravelmente à proteção dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, dos meus parentes, em todos os que eu menciono diante dele. Mas, querido, é importante você saber que aquilo que Deus falou está acontecendo. Nós ainda não estamos nos selos, nas aberturas do selo. Nós não estamos ainda no toque das trombetas, como algumas pessoas querem adiantar, porque as aberturas dos selos, que culminará até o 7º selo, que depois do 7º selo serão tocadas 7 trombetas, e cada trombeta traz uma desgraça pior do que a outra. Vamos ver aqui, olha. No livro de Apocalipse, após o Senhor Jesus ter vencido o Cordeiro que ressuscitou, nós temos ali no capítulo 6 que Jesus vai abrir os selos. Ele abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto selo, sexto selo, e depois do 7º selo abrem-se as portas para serem tocadas as 7 trombetas. Então, a abertura dos selos, ele vai fazer aparecer um personagem. Essa interpretação, ela não é unânime, que eu vou falar para você. Lembre-se que o Apocalipse é um livro de revelação, é um livro profético, é um livro de mistério, é misterioso o livro de Apocalipse. Então eu vou apresentar para vocês uma interpretação dessa parte aqui, que, vamos dizer assim, ela tem pouca resistência, tem pouca oposição a esse tipo de
Desculpe, interpretação. Olha, vamos ler o versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco que lhe foi dado uma coroa. Ele foi dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. A interpretação que vigora a respeito disso aqui, que esse aqui é o anticristo, tá? Esse aqui é o anticristo, não é o Senhor Jesus, é o anticristo, porque ele vai vencer, entendeu? E logo após a vitória dele, acontece a abertura do segundo selo. E o segundo selo vai trazer o quê? A paz da terra vai ser tirada. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada, ou seja, para matar. Depois que ele vencer, depois que o anticristo vencer, ele vai matar muita gente. Mas muita gente mesmo. E não esqueça de uma característica dele, que ele é especialista em intrigas. É importante eu falar isso, que você encontra essa afirmação no livro do profeta Daniel, para que mais à frente você entenda o que é essa intriga. Olha, vamos seguindo a leitura. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. A interpretação disso aqui, querido, é que as pessoas vão trabalhar, é mais ou menos assim, você vai trabalhar um mês para ganhar um prato de comida. É meio absurdo, mas é mais ou menos por aí. Você vai trabalhar a tarefa de um mês para ganhar um prato de comida, ou seja, você vai morrer trabalhando. Aí diz: não danifiqueis o azeite e o vinho. O que é isso aqui, querido? Aquelas pessoas poderosas e ricas, elas ficarão protegidas na questão de alimentação. Elas terão alimento, elas vão se esconder, elas vão conseguir se defender, aquelas pessoas que são ricas e poderosas. Então aqui vai morrer muita gente pobre, muita gente, muito trabalhador, muito braçal, vai morrer muita gente. Lembre-se, o anticristo assume, tira a paz da terra para que os homens matem uns aos outros. Depois, aqueles que ainda ficarem vivos vão morrer de fome, vão trabalhar até a morte e não vão receber alimento. Os ricos vão ser protegidos. E vamos para o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. O inferno estava o seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, a fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Querido, enquanto esse selo não for aberto, escute o que eu vou lhe dizer. Isso aqui é só para quem serve a Deus que vai entender o que eu vou falar. Jesus, nas instruções dos seus discípulos, ele disse: ide, purificai leprosos, curai enfermos, expelir demônios, ressuscitai mortos. Então, a ordem de Jesus para ressuscitar mortos, ela está ativa, ela está em aberto, ela está em vigor. Na ocasião desse 4º selo, essa ordem aí, ela vai estar praticamente impossível de ser cumprida por quem quer que seja. Por quê? Porque logo após o cavaleiro chamado Morte está o inferno. Ou seja, não haverá uma situação intermediária que possa se dizer: olha, vamos trabalhar para tirar aquela pessoa ali da morte, ela ainda não está no inferno. Não, querido, aqui morreu direto para o inferno. Morreu direto para o inferno. Atualmente as pessoas morrem e tem um tempo aí que a gente não discerne, querido. A interpretação romana não resolve, a interpretação protestante não resolve, as interpretações de outras vertentes também não resolvem. Então, mas há um tempo aí estranho que nós não sabemos entre a morte da pessoa e o destino final dela. O destino final absoluto só vai ser dado depois do julgamento final. Mas antes disso existem situações muito difíceis de se falar. A interpretação espírita também não vai ajudar nesse contexto, tá? Mas o fato é o seguinte, que nesse 4º selo aberto, a pessoa morre, ela vai direto para o inferno. Por quê? Porque logo depois do cavaleiro chamado Morte, o inferno estava seguindo-o, tá bom? Então, como é que vai acontecer isso? Vai acontecer através de guerras. Você vê aqui a espada, instrumento bélico, né? Para a época era não ia escrever aqui metralhadora, né? Uma espada. Pela fome, você sabe que as guerras trazem fome, as guerras trazem doenças, as pessoas não podem se cuidar, não há médicos e tudo mais, a mortandade por meio das feras da terra. Essa aqui é uma interpretação dificílima, as feras da terra. Nós não sabemos a que se refere, nós não sabemos se o homem vai inventar bichos por aí, se ele vai através de clones, através de mutação genética, inventar algumas coisas por aí, que depois vai sair do controle dele e essas coisas vão virar bicho e vão comer gente. Eu não sei, querido. É uma interpretação, é uma possibilidade.
Quinto selo. O quinto selo, querido, ele diz o seguinte: quando é aberto esse quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor Santo verdadeiro, não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente. Bem, querido, a coisa já está uma tragédia, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. E lá no céu ainda tem gente clamando, pedindo vingança. Porque a quantidade de maldade que fizeram contra as pessoas que servem a Deus foi muito grande. Então, é tipo assim, olha, não esfria. Não esfria. O que está acontecendo é para acontecer mesmo. Jesus disse, é necessário assim acontecer. Queridos, os pecados que o mundo tem cometido são muito aterradores, são muito ruins. As informações que talvez você tenha acesso não dão a dimensão da quantidade de perversidade que o homem faz, pratica, executa. Então o homem tem uma dívida muito grande. Aí Jesus chega, oferece o arrependimento e as pessoas não estão nem aí. São poucos que dão com a palavra de Deus, são poucos que aceitam a proposta do Senhor Jesus, o vinde a mim. Quando ele diz vinde a mim todos que estão sobrecarregados, cansados, oprimidos, ele vai aliviar. As pessoas não aceitam. Aí o que acontece? Os pecados que elas têm, as dívidas que elas têm, elas serão reclamadas. E se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não entregar a vida dela para Deus, e até no céu tem gente clamando, pedindo vingança pela quantidade de males que foi feito na terra contra as pessoas que buscaram a Deus. Entenda isso, querido. Bem, no sexto selo, querido, é devastador. O sexto selo é devastador. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, ricos, poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Bem, querido, aqui é a devastação ainda não completa, mas muito grave. As ilhas é uma interpretação muito difícil. Como é que as ilhas vão fugir do seu lugar? O que é mais difícil nessa interpretação é como é que ainda tem pessoas que têm o conhecimento de Deus, mas mesmo assim se recusaram a obedecê-lo. Então eles sabem que todos esses eventos cataclismos que estão acontecendo advêm da ira de Deus. Deus está irado com a terra. Deus está irado com as pessoas que estão na terra, pelos males, pelo desprezo, pelo desdém. Ele enviou o seu filho aqui para morrer em nosso lugar e as pessoas não estão nem aí. Então, querido, a desgraça está às portas. Jesus oferece salvação, as pessoas não estão nem aí e vem tudo isso aí. Querido, aí daqui abre-se espaço para o sétimo selo. Depois do sétimo selo vem as trombetas. Tá bom. O que nós estamos passando na presente hora não se assemelha com nenhum dos selos ainda, inclusive. O anticristo ainda não assumiu o poder. Quando ele não há espaço ainda para ele assumir o poder. Ele precisa que o conhecimento de Deus, a argumentação, as informações a respeito de Deus, elas sejam extirpadas da face da terra. Se não forem extirpadas da face da terra, ele não conseguirá. A presença dele é muito maligna, então é preciso que não haja informação de Deus. É preciso que a informação de Deus ela fique apenas numa questão teórica, uma questão de aparência. Porque você vê essas pessoas aqui em Apocalipse lembrando que é a ira de Deus e do Cordeiro que está fazendo todos aqueles cataclismos em cima das pessoas. Mas essas informações elas não afetam a vida da pessoa, porque não muda as pessoas. Enquanto existirem informações a respeito de Deus que mude a vida das pessoas, o anticristo não pode se fazer presente. Há um mal-estar para ele na face da terra. Então, não aconteceu ainda o primeiro selo. Não acontecendo no primeiro selo, nós estamos ainda no princípio das dores, que Jesus disse, é necessário assim acontecer. Então fique atento, querido, quanto a tudo isso. Escute essa palavra, guarde em seu coração, não brinque com as profecias bíblicas, não desdenhe da palavra de Deus.
Querido, Deus diz lá em Gálatas que ele não deixa ser escarnecido. Outras traduções dizem: de Deus não se zomba. Não se zomba de Deus, querido. Então, leia a palavra de Deus. Eu falei e li apressadamente aqui, porque tem a questão do tempo, já estou aqui estourando com 25 minutos. Mas, se você quiser, leia na sua casa calmamente. Procure saber, entendeu? Procure saber. Eu procuro me acalmar. Porque Jesus diz: olha, eu estou informando vocês com antecedência, que é para vocês não entrarem em colapso, entrarem em parafuso, ficarem pirados. Então, fiquem logo sabendo que vai acontecer essas coisas. Então, nós estamos diante de uma pandemia, né, que foi vacinada pelo Senhor Jesus. E essa pandemia, querido, ela tá matando muitas pessoas, querido. Está matando muitas pessoas. Isso é algo que não dá para brincar, não dá para ficar dizendo: isso é uma teoria da conspiração, isso é uma farsa. Não é uma farsa, querido. A morte não é uma farsa. É uma faceta ruim da vida, quando se extirpa a vida. Então, por favor, se tem alguém no meu canal que tem esse desequilíbrio mental para pensar que isso é uma farsa diante da morte, por favor, considere essa pequena palavra aqui, guarde em seu coração, examine as escrituras, querido. Se você não concordar com a minha opinião ou o modo que eu me expresso, faça o que Jesus disse. Ele disse: examinai as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Então não fique dependendo da minha interpretação. Você mesmo, abra a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, tema a palavra de Deus, respeite o Senhor Deus Altíssimo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, querido, fique com essa palavra, guarde no seu coração, e eu desejo para você aqui do canal João Mozão 1, boa sorte.